Nós vamos então abrir a nossa Bíblia. Se não quiser abrir, nem precisa, porque já tem o texto aí escrito. Quando a gente estuda a Bíblia, tem duas maneiras de você, pelo menos duas maneiras principais para você estudar a Bíblia. Ou você estuda a Bíblia de uma maneira teológica, analisando a estrutura do texto, analisando a maneira como ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, em que época ela foi escrita, por quem ela foi escrita, qual o objetivo no contexto em que ela foi escrita, que estava na mente do autor naqueles dias e tal, porque Deus inspirou a Bíblia, mas ele contou com homens para transcrevê-la e para escrevê-la. Por isso, você pode ler a Bíblia nessa perspectiva teológica, e aí você vai se ater a detalhes que às vezes passa despercebido quando você está fazendo uma leitura devocional. Você também pode ler a Bíblia de uma maneira devocional. Você pode pegar a Bíblia e cada dia se alimentar de uma porção que lá em Israel é chamado de porção da semana. Todos os rabinos, quando chegava o sábado, eles se reuniam na sinagoga para lerem a porção da semana. Foi exatamente por isso que eu estava ouvindo uma palestra de um homem chamado Eros Pasquini, se eu não me engano, ou Meno Kalish, um dos dois, e ele estava dizendo isso, que na sinagoga, todo sábado, eles pegam a porção da semana e leem. Por isso que quando Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, foi ler aquele texto, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que ele leu aquele texto? Porque aquela era a porção da semana. Certo? Certo, Karina? Certo. Então, como era a porção da semana, foi aquilo que caiu para ele ler. Então, tem muita gente que lê assim a porção da semana. Vai lendo todo dia, né, um trecho, dali ele tira alguma lição, né? Às vezes a lição está até errada. Tem uma história de um mecânico que abriu uma igreja na própria oficina mecânica dele, lá em Belo Horizonte. E aí, alguém que o conhecia falou, mas como é que de onde você tirou de transformar a sua oficina mecânica numa igreja? Ele falou, não, é porque eu estava sem saber o que fazer, não estava vindo clientes e tal. Aí eu abri a Bíblia e caiu naquela parte. Abre salão, meu filho, abre salão. Ele entendeu, abre o salão, meu filho, abre o salão. E ele então abriu a igreja. Então, quer dizer, às vezes o entendimento da pessoa pode ser muito errado a respeito do que ele está lendo na Bíblia, né? Mas a gente pode ler a Bíblia também numa perspectiva teológica e devocional paralelamente, para que a gente entenda algumas coisas que não são muito científicas na Bíblia. Você não tem que estudar o grego, o hebraico, não tem que ir tão fundo, mas você também consegue enxergar na leitura que você faz a Bíblia de uma maneira correta. Você olha para aquilo ali e olha para algum determinado assunto e encontra o significado exato daquilo. Por que aquilo foi escrito? Depois que você determina o contexto, o objetivo daquele texto, aí você parte para as aplicações pessoais. E hoje nós vamos, junto com na sequência, como nós estamos estudando tipologia, nós vamos estudar os tipos humanos de Cristo. Quando a gente fala de tipos humanos, a gente pensa no seguinte: existiram pessoas no Antigo Testamento que foram pessoas comuns, como você e eu. Mas existiram pessoas que o estilo de vida delas, o contexto que elas viveram, as experiências que elas passaram, apontam diretamente para Cristo. Você olha para elas e fala, engraçado, essa pessoa está falando algo que tem tudo a ver com Jesus. Por quê? Porque na tipologia, essas pessoas são tipos de Cristo. Não significa que elas eram um Cristo do Antigo Testamento, não. Mas eles sinalizavam como seria Cristo no futuro. Então, através daquele estilo de vida deles, através da experiência que eles viveram,
você conseguia extrair mensagens da vida dessas pessoas que apontavam para Cristo. Assim como se você hoje, por exemplo, exalar o amor de Deus, alguém vai ver Cristo em você, vai ou não vai? Vai ver Cristo, né? Se você for uma pessoa de fé e Deus te usar através da sua fé para algumas coisas acontecerem, as pessoas verão Cristo em você. E assim também alguns homens do Antigo Testamento foram assim. Antes que a gente comece do começo, vira a folha aí lá atrás, e eu fiz uma tabelinha, e nessa tabelinha eu coloquei alguns tipos que vão além da pessoa de Cristo. Só para a gente visualizar assim, de uma forma ampla, sem ficar preso demais aos detalhes. Você vai ver, por exemplo, Eva. Na tipologia bíblica, Eva representa a igreja. Caim representa os que confiam nas suas obras. Você lembra do contexto, eu vou falar dele um pouco daqui a pouco. Abel representa os que confiam no sangue de Cristo, no sangue do sacrifício. Depois nós vamos falar disso. Enoque, ele representa os santos trasladados. Moisés representa os santos ressuscitados. Noé representa os restantes que habitarão na nova terra, que a Bíblia fala, depois que passar tudo, novos céus, nova terra, Noé foi aquele que habitou na nova terra, e você vai ver a tipologia dele. Outra coisa, Abraão representa os crentes que andam pela fé. Ló representa os crentes que andam pela vista. Você lembra da história de Ló, né? Como nós não vamos falar dele aqui, a Bíblia diz que no momento crucial da história de Abraão e Ló, eles não conseguiam habitar na mesma terra, porque os dois tinham muito gado, e aí Abraão falou assim, olha, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher as montanhas, eu vou para o vale. Se você escolher o vale, eu vou para as montanhas. Aí Ló olhou para a montanha, não viu um pé de árvore, não viu nada. Olhou para a Campina do Jordão, viu que era toda bem regada, toda bem verdinha, era como se fosse o sul do Brasil. Aí ele falou, eu não vou para o Nordeste coisa nenhuma, eu vou para o sul. E ele então vai para aquela região, só que ele chega lá e se destrói completamente. Abraão foi para as montanhas e Deus o abençoou de uma maneira poderosa. Então, queridos, você vai ver aí, por exemplo, estou atrás ainda, Ismael, representa a semente carnal. Quem lembra quem é Ismael? Ismael é o irmão de Davi. Ah, bem. Ismael é o irmão de Isaac, que é filho de Jacó, que é filho de Abraão. Muito bom. Isaac é a semente espiritual. Você vai ver isso lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo faz uma comparação entre Agar e Sara, e fala que uma representa o Israel espiritual e o outro representa o Israel carnal, né? E aí ele mostra que um produziu o descendente espiritual e o outro produziu o descendente carnal. Bom, Esaú é a velha natureza, Jacó a nova natureza. Você lembra desses dois aí? No casamento de Isaac, você vai ter aí alguns personagens que simbolizam algumas coisas interessantes. Por exemplo, Abraão representa Deus o Pai. Sara representa a própria nação de Israel, que ela é a mãe de Israel. Isaac representa Jesus Cristo. Rebeca, a igreja. Eliezer, que era o empregado de Abraão, que foi buscar a noiva para Isaac, representa o Espírito Santo. E Quetura, quem sabe quem foi Quetura? Quetura foi a mulher de Abraão depois que Sara morreu. Ele estava velhinho, mas ele não estava morto ainda, né? Aí Sara morreu, ele casou de novo, gerou vários filhos. E aí Quetura representa Israel restaurada no futuro, que já tem uma conotação mais escatológica. Então, quando a gente estuda a Bíblia, é claro que todas essas pessoas que eu falei, que foram pessoas que tiveram família, que tiveram uma vida comum, mas foram pessoas que andaram com Deus e que fizeram parte dessa trajetória bíblica, e que a vida dessas pessoas foram cheia
cheias de significados. E agora, quando a gente olha para outros personagens, você vai perceber que alguns têm toda a relação com Jesus. Quando você olha para algumas coisas da vida deles, você vai ver que a vida deles retratam em vários aspectos a vida de Jesus quando ele se fez carne. Então vamos ver. Hebreus capítulo 8, versículo 5, a parte A, diz assim: os quais servem de exemplo, isso aqui é na versão internacional, e sombra das coisas celestiais. Na sua versão aí, eu vou dizer como é que está. Hebreus capítulo 8, versículo 5, a parte A do texto. Vamos abrir aqui, para que a gente possa ler na linguagem atualizada. 8,5 diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Quando você lê o texto de Hebreus capítulo 8, você vai perceber que ele está fazendo uma análise do ofício sacerdotal do Antigo Testamento. Mas ele mostra que esses sacerdotes oficiavam, ministravam de uma forma apontando para o futuro, e ele usa a expressão em figura e sombra das coisas celestes. O trabalho deles era ministrar a respeito de uma coisa que viria ainda no futuro. Como eles não conseguiam enxergar exatamente como seria, o que eles ministravam era em figura e sombra. Ele estava dizendo, olha, vai ser mais ou menos assim. Quando ele vier, vai ser desse jeito. E eles estavam ministrando, mas tudo que você vê em figura e sombra é apenas um rabisco, um rascunho. E aí você não consegue entender plenamente qual é a realidade. Mas quando você enxerga a realidade, as coisas mudam. Eu vejo isso com as mulheres. Quando você faz um risco assim, tenta mostrar alguma coisa. Eu lembro quando eu estava construindo a minha casa, quando eu estava mexendo aqui na igreja, eu chegava para a Luciene e falava, aqui vai ser assim, nós vamos ter um altar aqui, vai ter... E depois que eu ficava uns 15, 20 minutos explicando para ela, ela falava assim, não entendi nada. E eu vi que eu tinha perdido meu tempo, não entendeu nada. Eu chegava lá em casa e falava, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser o quarto tal, a sala, vai ter uma escada que sobe assim, aí vai ter o quarto aqui. Eu estava enxergando tudo. E ela, não vi nada, não conseguia entender nada do que você falou. Então, os sacerdotes, eles ministravam dessa maneira, e nem todo mundo conseguia entender. Muitos faziam aquilo porque tinha que fazer, porque eles acreditavam que tinha que ser feito, mas eles não conseguiam ver plenamente como nós conseguimos ver hoje. Agora, o curioso é o seguinte, o significado para eles é tão claro, porque eles conheceram bem o contexto. Mas nós conhecemos só a revelação, só Jesus e só a manifestação dele em carne, mas não pegamos o contexto histórico. E muitos cristãos que vieram do catolicismo, ou vieram do paganismo, ou vieram de muitos lugares, às vezes passaram a vida inteira, nunca leram o Antigo Testamento, nunca se interessaram pelos escritos da Bíblia, e aí eles vão direto no Novo Testamento e não conseguem fazer essa conexão. E existem ainda alguns crentes que dizem o seguinte, olha, não se prenda ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a velha aliança. Isso aqui não presta não, você tem que ficar só com o novo. É estranho isso, né? Como é que você vai ficar só com o novo? Se o velho está dando as bases para o novo. Né? Imagina alguém chegar no prédio, na construção aqui da igreja, e falar assim, ó, vamos arrancar as bases, porque base está debaixo da terra mesmo, ninguém está vendo, isso aqui não tem valor nenhum. Mas você tira a base e cai a estrutura. Então, a base do evangelho, do cristianismo, é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo, mas o Novo é compreendido também pelo Velho. As coisas vão fazendo sentido. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu falei aquele dia para vocês, ele não estava dizendo de um caminho da roça, que você sai de Viçosa e chega em Teixeiras, não. Ele estava dizendo, eu sou o caminho da porta até o altar. Ou então, eu sou o caminho da porta do templo até o Santo dos Santos. Ou seja, a presença de Deus só será
acessada através de mim. Para o judeu que entendia claramente o que era um templo, as divisões do templo, eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Mas quando você lê o texto e fala, eu sou o caminho, aí você pensa, Jesus é o caminho do sucesso, é o caminho da alegria, é o caminho. Tudo isso é verdade. Mas quando você entende o contexto, o entendimento fica muito mais rico. Concorda comigo? Fica muito, muito mais rico. Então, vamos ver, começando com Adão. Lembra que eu falei aquele dia dos discípulos de Emaús, que Jesus conversou com eles, e a Bíblia diz que começando com Moisés e os profetas, ele foi revelando todo o Evangelho. Dessa maneira, hoje nós vamos começar em Adão, e vamos tentar mostrar alguns personagens, dentro do tempo que nós temos, que estão no nosso esboço aí, algumas coisas que apontam Cristo. Por exemplo, Adão, você já tem o texto aí. Romanos capítulo 5, 14, diz assim, que é a figura daquele que havia de vir. Adão representa aquele que havia de vir. Adão, como o primeiro homem na história da humanidade, é a figura daquele que havia de vir. Então, Adão existiu, ele foi o primeiro homem da criação, não é isso? Da velha criação, da criação do Éden. Jesus foi o primeiro homem da nova criação, do reino de Deus, da chegada do reino de Deus. Outra coisa, você vai ver em Gênesis 2:7 que Adão foi feito alma vivente. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, versículos 45, a parte B, que Jesus Cristo é chamado de último Adão, e ele foi feito em espírito vivificante. Então, enquanto Adão era alma vivente, Jesus é espírito vivificante. Um é carne, o outro é espírito. Um aponta para a velha criação, o outro para a nova criação. Um trouxe o pecado, o outro trouxe a salvação. Mas os dois são primeiros homens nessas duas criações. Vocês conseguem perceber essa relação fácil? Outra coisa, a Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 11, que ele tem poder de dar a vida pelas ovelhas. É por isso que ele é chamado de espírito vivificante. Adão trouxe o pecado. O primeiro Adão trouxe o pecado. O segundo Adão trouxe a salvação. E ele, como é espírito vivificante, ele tem poder de dar a vida a todos que estão mortos nos seus pecados e delitos. É interessante que Romanos 5,19 nos mostra o seguinte, que pela obediência de um, esse um é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Mas, curiosamente, Adão foi aquele que desobedeceu. E a desobediência de Adão trouxe condenação a todos. A gente estuda isso no pré-encontro. Vocês lembram dessa matéria no pré-encontro, no encontro, na verdade? Pela ofensa de um, todos foram condenados. Todos se tornaram pecadores. Ninguém teve escolha. E isso parece algo muito injusto, porque eu não estava lá, meu pai não estava lá, eu não vi Adão pecar, mas como eu sou a extensão da vida de Adão, ele pecou, eu também pequei. Mas aí, quando Jesus veio, ele também trouxe vida. E aí, ele traz vida pela obediência de Jesus, todos poderão ser justificados. A diferença é que não todos serão, nem todos serão. E eles não serão não porque Jesus não quer, mas porque depende da pessoa querer. Porque quando Adão pecou, as pessoas não tiveram escolha. Mas quando Jesus morreu na cruz, todas as pessoas poderão escolher a salvação ou a condenação. Então você está vendo que existe uma relação muito interessante entre o primeiro Adão e o último Adão. Então o pecado de Adão impediu o caminho do paraíso, e a Bíblia fala lá em Gênesis que foi colocado um querubim. Querubim é um ser espiritual que está ligado à santidade de Deus, e ele foi colocado para guardar o caminho da árvore da vida, com a espada flamejante, uma espada inflamada. E aí a Bíblia mostra que Jesus abriu um novo e vivo caminho para o santuário de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 10, 20, e ele mesmo é esse caminho. O caminho para o céu é o próprio Jesus. Então você percebe
nesse paralelismo que existe entre o primeiro e o último Adão, que Adão fechou o caminho, Jesus abriu o caminho. Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a salvação. Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Estão entendendo como é que existe uma relação muito interessante? O segundo personagem que a gente pode estudar é Abel. Quem se lembra de Abel? Abel foi o que morreu, né, pelo seu irmão. A Bíblia mostra em Gênesis capítulo 4, de 1 a 11, a história de Abel. Como foi que tudo aconteceu? A Bíblia diz que houve uma explosão de alegria quando Caim nasceu, porque Caim foi o primeiro filho, depois veio Abel. E a Bíblia fala que Eva, muito alegre, muito feliz com o acontecimento, ela disse assim: adquiri um filho, não é isso que ela disse? Deixa eu ver como é que está o texto aqui. Adquiri um varão com o auxílio de Deus. No hebraico está com o auxílio de Jeová, que é, na verdade, no hebraico é Yahweh. Yahweh é o próprio Deus. Só que é interessante que existe uma partícula do hebraico que no alfabeto hebraico se chama et. Diga comigo, et. Tem que dizer, tem que prender a língua. É et. Então, vocês não estão dizendo por quê? Diga comigo, et. Tem que esquentar a língua aí. Olha só, conseguiu falar et? Olha só, essa partícula, ela está unida à palavra Jeová. E é tão interessante que os estudiosos, né, considerados os hebraístas, né, que são as pessoas que são estudiosas da língua hebraica, eles dizem que o sentido dessa palavra, adquirir um varão com auxílio de Jeová, o sentido correto dessa frase é o seguinte: adquirir um varão Jeová. O que isso quer dizer, pastor Marcos? A ideia é o seguinte: quando Caim nasceu, depois que Adão e Eva pecou, Eva entendeu, porque Deus havia dito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Eva entendeu que Caim era esse. Ela pensou que Caim fosse Jesus, fosse o Messias. Ela pensou que Caim fosse o filho de Deus que nasceu para já resolver o problema do pecado. Tanto é que quando Abel nasceu, no mesmo capítulo 4 você vai ver, ela o chamou de Abel, e o nome Abel significa vaidade. Na verdade, é a ideia de supérfluo. Ela diz assim: eu já tenho Caim, por que nasceu mais um? Isso é exagero, desnecessário. Não precisava de mais um, eu já tenho Caim. Vocês estão entendendo? Para ela, Caim era Jesus. Na visão dela, Caim representava Jesus. E aí, Abel foi tratado, pelo próprio nome se vê isso, ele foi tratado como algo desnecessário, como alguém sem valor. E qual é a relação disso com Jesus? Olha bem, Abel foi chamado de vaidade. A Bíblia fala em Isaías 53:3, que Jesus era desprezado e o mais indigno entre os homens. Não é isso que está aí na sua folha? Abel foi desprezado e Jesus também foi desprezado. Abel foi pastor de ovelhas. E a Bíblia fala em João 10:11, que Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Abel ofereceu o maior sacrifício. E a Bíblia fala em Hebreus 9, versículos 11 e 12, que Jesus ofereceu o próprio sangue no maior e mais perfeito tabernáculo. A ideia é o seguinte: Jesus ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício no templo que era ele mesmo. Vocês estão entendendo? Ele era o próprio templo e ele ofereceu o seu corpo. Então é muito interessante, queridos, como existe uma relação estreita entre o personagem e o próprio Jesus. A Bíblia fala também em Mateus 27, Gênesis 4:4-6, que Abel foi invejado. Caim ficou irado contra Abel,
porque Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a sua. Gênesis 4, versículo 4 até o 6. A Bíblia fala em Mateus 27, 18, que Jesus foi entregue a Pilatos por inveja. Inveja dos judeus. Os judeus não admitiram que Jesus dissesse que era o Messias, que Deus curasse através dele, que todas aquelas coisas acontecessem, e aí, por inveja, eles entregaram Jesus a Pilatos. Não tinha outro motivo. Que mal Jesus fez? Que dia que Jesus disse, eu quero ser rei desse lugar aqui? Que dia que Jesus disse, eu vou causar algum mal a vocês? Ele curava os leprosos que estavam excluídos das suas famílias. Ele alimentava os famintos, ele ressuscitava os mortos daqueles que haviam perdido seus entes queridos. Quem não queria uma pessoa dessa na sua comunidade, não é verdade? Mas como isso não estava acontecendo por parte de um dos rabinos, como isso não estava acontecendo no templo, por parte daqueles que tinham autoridade para isso, então eles se indignaram, ficaram tomados de inveja e mataram Jesus, entregaram Jesus para ser morto. É interessante que Abel foi morto inocente, sendo inocente. E Jesus também não tinha culpa alguma pelos nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa. Aí está uma relação estreita. Outra coisa, Abel foi chamado de justo. A Bíblia fala isso. Mateus 23, 35. E Jesus foi chamado de justo. Em Atos 3, 14 e 15. Então você vai perceber que o mesmo que se fala de Jesus, se fala de Abel. Abel é Jesus? Não. Ele apontava para aquele que havia de vir. Ele era a sombra de Jesus, no que diz respeito à tipologia. Outra coisa, o sangue de Abel, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 4, ainda fala. E lá em Hebreus 12, 24, a Bíblia diz que o sangue de Jesus ainda fala. Não é interessante isso? Como é que o sangue fala? Toda vez que alguém fala de alguém que morreu inocente, de alguém que foi vítima de inveja, de alguém que foi traído, de alguém que mesmo sendo vítima de tudo isso, se rendeu e foi morto e não revidou e tal, você vai ver falar de Abel ou de Jesus. São símbolos de pessoas assim. Então fica aí mais esse tipo, esse símbolo importante na palavra de Deus. A Bíblia fala de um outro personagem um pouco desconhecido no contexto geral. Talvez, quem aqui já ouviu falar de Melquisedeque? Pouca gente, tá vendo? Mas ele é gente boa, viu? Vocês podem conhecê-lo, podem estudar sobre ele, que ele é gente boa. Você vai ver em Gênesis 14, 18 a 20, que foi o primeiro momento em que ele apareceu no cenário bíblico. Mas ele foi citado novamente lá em Salmo 110, versículo 4. Depois no Novo Testamento, Hebreus 5, versículos 6 até o 10. E Hebreus 7, do 11 até o 17. Na teologia, a gente aprende uma coisa interessante. Quando uma verdade é repetida mais de uma vez, ela é muito importante. E quando ela é repetida muitas vezes em textos extensos, significa que nós precisamos dar atenção a ela, porque é algo que está comunicando alguma coisa muito importante a respeito de Cristo. E aí, você está vendo, ó, o primeiro momento que ele apareceu em Gênesis, você está vendo ele lá em Salmos, que são milênios de distância, e depois você vai ver lá em Hebreus, que já é na era, provavelmente lá para o ano 90, quase ano 100 depois de Cristo. Então você está vendo que ele sobreviveu, esse personagem sobreviveu à história e ele continua sendo alguém de uma importância muito grande. A Bíblia fala que Abraão reconheceu que Melquisedeque era sacerdote de Deus. Ele pagou o dízimo, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque numa época em que ninguém havia falado de dízimo. Ninguém nunca tinha ouvido falar de dízimo nessa época. A lei não havia sido escrita, porque Moisés escreveria a lei por inspiração divina. Só que Abraão viveu cerca de 430 anos antes de Moisés nascer. Então, ninguém nem sonhava e imaginava que um dia haveria o
Pentateuco e a Torá e posteriormente a Bíblia. Ninguém nunca imaginou que isso aconteceria. E aí, lá naquele contexto, Abraão foi defender o seu sobrinho que havia sido sequestrado, e ele vai lá com seus 318 homens que nasceram dentro da sua casa, entraram na região de Sodoma, tomaram o seu sobrinho e pegaram os despojos daqueles 4 reis que haviam ganhado a guerra e voltaram para casa com muitos despojos, com muitas riquezas. E de repente chega Melquisedeque, e a Bíblia diz que Abraão pega de tudo que eles ganharam, tira o dízimo e dá para Melquisedeque. Então é uma figura importante, porque Abraão era uma figura importante. Abraão era uma pessoa central na revelação bíblica. Aí de repente esse homem central dá o dízimo para esse outro homem que aparece do nada, então significa que se é o menor que abençoa o maior, então Abraão está numa condição de menor e Melquisedeque está numa posição de maior. Vamos ver aqui como é que é isso. Olha bem, a exposição de Hebreus capítulo 7, que é um texto que você pode ler mais tarde, é para provar que Jesus é superior ao sumo sacerdote Arão. Tanto antes de Arão, aparece aquele tipo de Jesus. Melquisedeque aparece como se fosse Jesus. Ele não era Jesus. Ele é chamado de rei de Salém, que é rei da paz. Ele era rei de alguma região ali. O texto diz que ele não tinha genealogia, que ele não tinha uma definição clara de onde ele era, de qual origem ele era. E aí a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo para ele. Outra coisa que me chama a atenção é que é mencionado Melquisedeque sem pai, sem mãe, nem genealogia, como eu já disse. Os judeus davam grande valor à genealogia e só podia exercer um cargo importante alguém que tinha uma origem conhecida. Tem uma história, por exemplo, que você lê no livro de Esdras, e eu creio que Neemias, capítulo 7, você vai ver que quando o povo judeu voltava junto com Zorobabel, naquela primeira leva, na segunda leva para Jerusalém, depois que os muros foram restaurados, a Bíblia diz que aquelas pessoas que voltavam e que não encontravam vínculo genealógico com ninguém ali presente, essas pessoas não tinham direito de entrar na terra, não tinham direito de possuir a terra. Alguns que se misturaram e se casaram com nações vizinhas foram obrigados a deixar sua herança e viver fora da cidade, porque só podia viver dentro da cidade aqueles que tinham genealogia definida. Então, diante disso, aparentemente Melquisedeque é uma pessoa desqualificada, como alguns pensam, para ser um sacerdote, para ser uma pessoa importante. E a Bíblia faz questão de mencionar que ele não tem genealogia, que ele não tem uma identificação de quem era seu pai, quem era sua mãe, de qual genealogia ele vinha, mas a Bíblia o coloca como sacerdote. Então, há um comentário aqui assim: cremos que Melquisedeque era homem descendente de Adão e Noé. Sua genealogia era desconhecida e Deus não quer que o identifiquemos. Pela mentalidade dos judeus, não devia ser sacerdote de Deus, mas ele foi aceito como tal por Abraão, e a Bíblia diz que a sua ordem vem de Jesus. Quando você lê Hebreus, quando você lê Salmo, o Salmo que eu citei, que é o Salmo 110, versículo 4, você vai perceber que essa figura que aparece no Antigo Testamento, e nunca mais se tem notícia, essa figura é reconhecida como sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia fala isso, ele foi sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a Bíblia tem essa facilidade de chamá-lo de sacerdote do Deus Altíssimo, e ainda diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Quando ele fala que ele é da ordem de Melquisedeque, a Bíblia está deixando bem claro que Jesus, pela lógica, ele não podia ser sacerdote, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, e a tribo de Judá não tinha sacerdote, e aí não tinha. Então, como Jesus pode ser um sacerdote e rei, se ele não é da tribo de Levi? Então a Bíblia diz que Jesus não é da ordem de uma tribo que
de onde vinham os sacerdotes? Ele é de uma ordem determinada por Deus. Deus disse que ele seria sacerdote e não dependeria de qual tribo ele nasceria. Então, a Bíblia coloca Jesus vinculado a Melquisedeque e não a Levi, e nem a Judá e nem a nenhuma outra tribo. Ele é da ordem de Melquisedeque. Depois você lê o texto de Hebreus capítulo 7, capítulo 5 também, e aí você vai entender um pouco mais disso. É interessante que a Bíblia fala que ele era rei de Salém, rei de paz. A palavra Salém significa paz. E também é uma abreviação da palavra Jerusalém, que é Jerusalém. E é interessante que Salém quer dizer paz, é o nome de Jerusalém, e Jesus Cristo, depois de destruir o anticristo, depois que passar a fase da grande tribulação, que é um assunto que a gente pode estudar posteriormente, a Bíblia diz que ele estabelecerá o reino milenar em Jerusalém, a Bíblia fala isso, e ele será o rei de paz. Não é curioso isso? Então, assim, ele está puxando a sua origem sacerdotal e real lá de trás, lá de Melquisedeque. E ele será rei de paz, ele será rei de Salém, e lá ele estabelecerá o trono. A minha teoria é que ou o reino dele, o trono dele será estabelecido em Jerusalém, ou naquela região próxima onde era o Jardim do Éden, que está escondido até hoje pelos querubins. Isso aí nós vamos descobrir no reino milenar, porque nós vamos reinar com ele, nós vamos estar ao lado dele como ministros dele, reinando sobre as nações da terra. E eu não acho que vai demorar muito, porque existem fortes indícios de que esse mundo não vai durar muito tempo. Eu estava vendo um documentário de um matemático do século da Idade Média, não me lembro exatamente o ano, mas ele que desenvolveu a teoria do efeito borboleta. E ele estava falando que, o documentário dizia que há 55 milhões de anos, quando a Terra passou por um caos, ela tinha emitido a mesma quantidade de dióxido de carbono que nós emitimos já nessa era. Então, é por isso que você está vendo icebergs flutuando, icebergs de mais de 5.000 quilômetros flutuando sobre o oceano, e eles estão completamente já estão derretendo, mais de 60% deles já derreteram. Isso está aumentando o volume da água, está aumentando a temperatura, e diz ele que quando chegar o nível ideal, a temperatura simplesmente vai dobrar de um dia para o outro. Os lugares que têm 40 graus vão passar a ter 80, os que têm 30 vão ter 60, os que têm 0 graus vão lá para 20, 30 graus, a Terra vai superaquecer, e aí a gente vai ter alguns probleminhas, né? Então, a Bíblia fala que os mundos que hoje existem estão sendo entesourados para a destruição, né? Vai ter que comprar um ar-condicionado, ou aceitar Jesus. Eu vi numa reportagem hoje que só em alguns estados americanos, esse mês teve 48 furacões. Só esse mês. Vocês viram isso na televisão? Passou ontem, né? Eu acho que eu vi hoje, no jornal hoje. Então, isso é só um pouquinho do que está acontecendo, mas tem muitas outras coisas acontecendo, né, que estão evidenciando que esse mundo não vai durar tanto tempo assim. E quando esse dia chegar, a Bíblia fala que passando esse período da grande tribulação, nós estaremos reinando com Cristo nessa cidade, nesse reino de paz, com esse rei de paz, e nós seremos os seus ministros. Amém? Então é por isso, queridos, que nós não podemos distrair com essa vida aqui na terra. Nós temos que aprender a palavra, nós temos que crescer na palavra, nós temos que nos encher do Espírito Santo, temos que receber mesmo a plenitude de Cristo em nós, para que esse mundo que não está tendo consciência do risco que está correndo, se arrependa e se volte para Cristo o quanto antes, porque o tempo está curto, e está muito curto. Eu creio que realmente a gente está vivendo
como dizia no passado, a derradeira hora. Nós estamos no fim, realmente, de todas as coisas, e é hora da gente se preparar para o arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Outra coisa, outro personagem bíblico que aponta para Cristo é Isaac. Quem se lembra de Isaac? Isaac, já falamos tanto dele aqui, com certeza você sabe. Tem muita gente com frio aí? Muito. Vocês querem dar uns pulinhos? Nós vamos colocar aquecedor em breve aqui. Em nome de Jesus. Talvez vamos precisar de ar-condicionado. Isaac, queridos, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos estudando aqui, ele preenche todas as características do Messias. Não dá para a gente acompanhar os textos, mas Gálatas 4, 23 e 28, a Bíblia deixa claro que Isaac era o filho da promessa. Ele era o filho da promessa. Embora a Bíblia diz que que o texto fala do herdeiro. Jesus era o herdeiro. Isaac era só a semente desse herdeiro. Mas começou com Isaac. E lá em Gálatas, Paulo defende, assim com todas as forças, por causa de algumas heresias que estavam surgindo na Galácia, dizendo que Ismael é que era o primeiro filho e não que Isaac era o primeiro. Então ele defendendo, mostrando que a promessa não foi feita apenas para Abraão, foi feita para Abraão e Sara, e Isaac era o filho da promessa. É interessante que João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus foi unigênito. Assim como Isaac era filho único e herdeiro da promessa, Jesus era filho unigênito. João 1,14, né? Ele era o unigênito. E foi prometido como semente da mulher em Gênesis 3,15, e como Emanuel, Deus conosco, em Isaías 7,14. Então você vai ver essa relação entre filho da promessa, filho único, Jesus sendo unigênito. Além disso, você vai ver semente da mulher, Deus conosco, apontando para Isaac. Isaac era esse tipo de Cristo no futuro. Então, quando eles falavam de Isaac, eles não tinham noção de que a figura de Isaac revelaria esse Cristo exaltado que nós conhecemos. Outra coisa, eu não sei se está ficando claro na cabeça de vocês, está dando para entender isso aí? Ok. Outra coisa, o nascimento de Isaac foi sobrenatural. Vocês lembram da história, a gente não precisa nem entrar nos detalhes. A família esperou 25 anos, Sara não podia gerar filhos, Abraão já era velho e a Bíblia diz que ele nasceu a si mesmo. Os pais não estavam em condição de ter filhos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 9, reforçando aquela realidade histórica de Abraão e de Sara. O nascimento de Jesus também foi sobrenatural. O Espírito Santo pousou sobre Maria, que estava desposada com José, mas que não tinha contato físico, sexual com José, e por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ela gerou um filho, né? E esse filho foi Jesus. E além de todo o contexto, os anjos que vieram e falaram que ela realmente seria mãe do Messias, o coral de anjos que cantou, os pastores, os reis que vieram do Oriente, né, confirmando toda essa verdade. Outra coisa, Isaac foi oferecido em sacrifício e foi obediente em tudo. A Bíblia fala isso em Gênesis 22, que o pai falou, hoje eu vou sacrificar você, e ele não questionou, ele aceitou na boa. Você imagina hoje, se um pai fala, filho, vem cá que hoje eu vou te sacrificar aqui no altar, né? Não precisa nem falar isso, né? Hoje eu vou levar você na frente para você aceitar Jesus, ele já está brigando com o pai, talvez. Então Isaac foi obediente em tudo. E Jesus foi obediente em tudo até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia fala em Filipenses 2,8, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, Isaac é um tipo de Cristo no que diz respeito à obediência. O casamento de Isaac foi muito interessante, que
Abraão resolveu providenciar o casamento. O servo Eliezer foi buscar e trouxe a noiva. E isso é interessante porque o símbolo disso, eu já até falei agora há pouco ali atrás, que é Deus o Pai querendo realizar o casamento do homem perdido com ele de volta. E aí ele quer casar esse homem perdido com Jesus, com seu filho, mas ele precisa de alguém para fazer o trabalho de colocar de encontro com o outro. E aí ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus e aí vai acontecer o casamento. Então, o símbolo é muito interessante. Abraão já estava velho, ele chama Eliezer e fala assim, põe a mão aqui na minha coxa. E aí ele colocou a mão na coxa. E aí ele disse, olha, você vai jurar para mim, vai prometer para mim que você não deixará que Isaac se case com as moças aqui dessa região. Você vai lá na minha família buscar alguém para casar com meu filho. E aí Eliezer promete, pega os camelos, pega o dote e vai até a casa da família de Abraão, faz uma longa viagem e chega lá e faz um trato com Deus. Olha, Deus, a mulher que eu pedi água e ela der água para mim e para todos os camelos, essa é a esposa do meu filho. E dar água para camelo depois de uma longa viagem, querido, é um desafio grande, porque camelo toma muita água. Eu acho que tem camelo que chega a tomar quase 100 litros d'água, entendeu? E a mulher lá no poço, tirando a água, dava para um camelo. Aí quando achava que acabou, dá mais água para o outro camelo, e mais água para o outro camelo, e água para aquele monte de homem. E aí, Eliezer falou assim, não, essa aí já é a esposa do meu filho, tem certeza. E aí do meu senhor, né? E aí ele já partiu para os trâmites legais de entregar o dote e enviar a moça até Isaac, preparar o encontro. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele vem preparar, a Bíblia diz que ele está ataviando a noiva, ou seja, preparando, adornando, enfeitando, limpando a noiva para o encontro com Jesus. A igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Um outro exemplo que a gente tem é que, paralelamente, no casamento de Jesus Cristo com a igreja, que está em Apocalipse 19, Efésios 5, o Pai resolveu, com o seu amor ao mundo, e o Espírito Santo veio habitar conosco para convencer e ensinar e santificar a igreja, que é a noiva, para a realização das bodas. Então, Apocalipse 21, de 1 a 3, você vai ver um pouco dessa intenção do pai do noivo, né? Deus é o pai do noivo que quer casar a sua igreja com Cristo. Em Isaac, você tem todos esses símbolos que apontam para Jesus. José do Egito, é outra pessoa muito, muito, muito interessante, que a gente pode aprender algumas coisas com ele aqui. Eu vou só citar por causa do tempo. José foi muito amado pelo pai. Gênesis 37, a partir do 37, você vai ver toda a história de Isaac. Jesus, da mesma forma, era filho único, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Você vai ver lá em Mateus 3,17 algo sobre isso. Ele foi odiado pelos seus irmãos. João 15, 24, você vai ver a mesma coisa a respeito de Jesus. Terceiro, ele foi enviado pelo pai até os seus irmãos para ver como andava o trabalho deles no campo. E aí você vai ver em 1 João 4,14 a respeito de Jesus, que da mesma maneira foi enviado pelo pai para trazer salvação à terra, para morrer pelo homem. Outra coisa, ele foi vendido. Lá no versículo 28 do capítulo 37 você vai ver isso, ele foi vendido. José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para aquela caravana ismaelita que estava indo para o Egito. A Bíblia fala em Mateus 26, 14 e 15, que Jesus foi vendido, curiosamente, pelo mesmo valor que José foi vendido. Sabia disso? O preço de um escravo. Quanto que José foi vendido? O preço de um escravo, 30 moedas de prata.
Lá no Novo Testamento, Jesus não foi vendido como alguém nobre, como alguém especial. Ele foi vendido como escravo. O preço de José. Curioso, não? O preço de José. 30 moedas de prata. Outra coisa. José também foi tentado. Você lembra daquela história da tentação? Em Gênesis 39 você vai ver isso. E o pastor Chico Malaquias, ele fala a respeito da tentação de José, dizendo que as mulheres daqueles generais, das altas autoridades do Egito naquela época, eram tudo moças de 15 até 17 anos, e moça rica. Então você imagina o que era uma egípcia entre 15 e 17 anos, esposa de alguém muito rico, perfumada, muito bonita, dando de cima de um rapaz de mais ou menos 17 anos. Não é fácil não, concorda comigo? Tem muita gente que acha que a mulher de Potifar era uma velhinha, caindo os dentes, fedorenta, que não queria nem saber o marido dela não queria nem saber dela mais. Não. Era uma moça novíssima, e se não fosse de 17 anos, era uma moça numa idade assim muito boa ainda, e era uma grande tentação para José. Não era qualquer coisa, era uma super tentação. O diabo sabe como tentar uma pessoa. E aí a Bíblia fala lá em Mateus 4, versículos de 1 a 11, que Jesus também foi tentado. E Jesus foi tentado nas áreas de maior necessidade do ser humano. A fome é o maior desejo, né? Tem muita gente que pensa que a área sexual é o maior desejo, a riqueza é o maior desejo, mas quando você está com fome, quando você tem aí 40 dias que você não coloca nada na boca, querido, você pode colocar montanha de dinheiro perto de você, pode colocar as mulheres mais bonitas perto de você, que você não vai dar a mínima, ou os homens mais bonitos que você não vai dar a mínima, pode oferecer para você as posições mais elevadas na sociedade. Alguém quer tirar uma foto com você, alguém quer te levar para a televisão hoje, você fala, não, eu só quero comida, pelo amor de Deus, comida, água, comida. Jesus ficou 40 dias, e nesse dia o diabo lhe ofereceu pão, né? Ele falou, transforme as pedras em pães, e começou ainda a confrontá-lo. É claro, faz isso se você for filho de Deus, ainda colocando dúvida, né, na cabeça de Jesus. Outra coisa é que a gente aprende aqui que ele foi preso entre dois criminosos. Lembra disso? Quando José foi para a cadeia, tinha dois, um copeiro-chefe e um padeiro-chefe. Lembra disso? É curioso. E nessa história, a Bíblia mostra que um foi morto e o outro foi restituído à sua posição. Quando Jesus morreu na cruz, tinha dois ladrões. Um foi para o inferno, porque ele não reconheceu Jesus. O outro foi salvo. Lembra dessa história? Ele foi colocado entre dois, do mesmo jeito, foi preso entre dois, e um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso, conforme Jesus disse lá em Lucas 23, 32 a 33. Outra coisa, ele foi levantado e exaltado. Lá em Gênesis 41, depois de ser preso, depois de passar por aquela humilhação toda, José foi colocado como a maior autoridade do Egito. A Bíblia diz que só quando o faraó estava no trono é que ele era maior do que José. Eu imagino que quando o faraó não estava no trono, José dirigia o Egito. O que ele falava era lei no Egito. Já imaginou? Isso nunca aconteceu na história do Egito. Qual é o rei que vai ter coragem de colocar alguém e falar assim, ó, você manda aqui e desmanda. Se eu não estiver sentado no trono, você pode dirigir o Egito do jeito que você quiser. José tinha essa posição de honra lá no Egito. E a Bíblia fala que depois que Jesus foi preso, depois que ele foi morto, ele também ressuscitou e foi exaltado acima de todo principado, potestade, acima de todo nome que se possa referir no céu, na terra, debaixo da terra. E aí, você pode ler um pouco sobre isso em Mateus 28, 18. E o livro de Efésios, acho que o capítulo 2 em diante, 4 fala disso, a respeito da exaltação de Jesus. Outra coisa, ele começou o seu ministério com 30 anos. Lá em Gênesis 41 você vai ver que quando José tinha 30 anos, ele foi colocado
naquela posição de governador do Egito. Curiosamente, Jesus, em Lucas 3, começou seu ministério com 30 anos. Olha como é que tudo vai batendo, né? Como ele é um tipo perfeito de Cristo. Outra coisa, a noiva dele era uma egípcia. Gênesis 41 fala que ele se casou com uma egípcia. E um hebreu não se casava com outra pessoa que não fosse da sua nação, da sua família. Ele se casou com a egípcia. E curiosamente, Jesus, em Efésios 5, 25, você vai ver que ele casou com a noiva que não era judia. Ele não casou com os judeus, ele casou com o povo gentílico. Ele veio trazer salvação para um povo que não era judeu, que não tinha vínculo nenhum com o judaísmo, mas que pela fé em Jesus, a Bíblia diz que foi enxertado na oliveira, né? Nós fomos enxertados na oliveira e passamos a ser, pela fé, tão legítimos quanto são os judeus. A Bíblia fala isso. Nós recebemos o DNA judaico através da fé em Jesus. Vocês estão captando aí comigo essa mensagem? Isso é um negócio muito interessante, porque você foi enxertado na videira e se tornou parte da videira, todas as promessas de Deus lá feitas a Abraão e ao povo de Deus são para nós, porque nós também somos herdeiros da mesma promessa. Outra coisa é que a tribulação obrigou os irmãos a procurá-lo. Gênesis 42. Quando você lê Mateus 24, Zacarias 12, Isaías 26, falando a respeito dos tempos finais, você vai perceber que a tribulação, que os tempos finais vão nos obrigar, ou vai obrigar o mundo que não tem aliança com ele hoje, ou que está em rebelião contra ele, se voltar para ele, por causa de todo o sofrimento, por causa de todas as coisas que virão. Outra coisa, por ele vieram reconciliação e bênção para os seus irmãos, Gênesis 45 e 46. E a Bíblia fala em Isaías, capítulo 11, 12 e 35, que através de Jesus veio reconciliação também. Outra coisa, para finalizar o tipo de José, é que todos os povos abençoados por causa dele. Todas as nações vieram se alimentar, buscar recurso lá no Egito, porque no mundo inteiro não tinha. Lembra dessa história também. Gênesis 41. Lá em Isaías 2, 2 e 4, você vai ver que Jesus também é um canal de bênção para todas as nações da terra. Então é muito interessante, né? Concorda comigo? Que é muito interessante você olhar para esse personagem. Antes ele era só um José, né? Ou só um Zé. O Zé do Egito, né? O Isaac, não sei quem. Mas quando você vê a relação que ele tem com Cristo, você pode falar de Cristo em qualquer parte da Bíblia, você pode exaltar Cristo em qualquer parte da Bíblia. Benjamim é um outro personagem. Outro personagem é o Benjamim. E é interessante que quando Jacó estava chegando perto de Efrata, que na verdade é a mesma Belém onde Jesus nasceu, nesse tempo estava na hora de nascer um filho. E Raquel era aquela esposa amada por Jacó. Jacó era apaixonado por Raquel. E aí, ela, antes de entrar em Efrata, a Bíblia diz que ela sentiu as contrações do parto, parou, a parteira começou a fazer o parto, mas ela percebeu que a criança estava boa, mas a mãe ia morrer. E aí, quando o menino saiu do ventre dela, a Bíblia diz que ela amaldiçoou o menino. E ela o chamou de Benoni, que significa filho das minhas dores, ou filho da minha dor. Porque, na prática, esse filho matou Raquel. E aí Jacó não concordou com esse decreto e disse que Benjamim, ele chamou de Benjamim, que significa filho da minha direita. Né? Então, qual é a relação que há com Cristo? Veja bem, Jesus nasceu em Belém. De acordo com a profecia de Miqueias,
que está registrada, por exemplo, em Mateus capítulo 2, foi uma referência que Mateus fez dessa profecia em Mateus 2, 1, 5 e 6. Ele pode ser chamado de filho da minha dor, porque Jesus também, ele veio, né, para sentir dor, porque quando Simeão, eu coloquei Simão, mas na verdade é Simeão, pegou Jesus nos braços, no dia que ele foi apresentá-lo no templo, a Bíblia diz que ele disse: uma espada traspassará a sua alma. Lembra dessa situação? Depois você pode ler com calma na sua casa. E aí, lá em Lucas capítulo 2, ele disse isso: também para o Pai contemplá-lo pregado à cruz, levando os pecados do mundo, é tê-lo como filho da dor. Para Deus, Jesus foi um filho da dor, porque Jesus veio para assumir a culpa, para assumir o pecado e para causar libertação em todo o mundo, mas isso também causaria uma dor tremenda no Pai, porque o Pai teria que julgá-lo na cruz, o Pai teria que executá-lo na cruz. Hã? Depois nós vamos olhar isso. Ao mesmo tempo, Jesus é como Benjamim, porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, 34, anota aí, Romanos capítulo 8, 34, que ele está à direita de Deus. É ele quem nos justifica. Ele ressuscitou, ele está à destra do Pai. Então, assim como Benjamim significa filho da minha direita, Jesus está à direita do Pai. Então, é uma relação interessante, tipológica, a respeito de Cristo. Falemos um pouco de Moisés. É interessante que Moisés aparece, o nome Moisés, a referência ao nome Moisés, aparece cerca de 847 vezes na Bíblia. 847 vezes, fazendo com que Moisés seja o personagem mais citado na Bíblia. Ele é o personagem mais citado. De todos, ele é o que se tem mais referência a seu respeito. Tem um historiador chamado Cantu, César Cantu. Ele disse: Moisés, o maior homem que a humanidade conheceu, é chamado de servo do Senhor, em Êxodo 34, 31, em Números 12, 7 e Hebreus 3, 5. Ele é chamado, é dito sobre ele que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Deuteronômio 33, 1, ele é chamado de homem de Deus. Deuteronômio 34, 10 e 11, profeta que não teve outro igual, semelhante a ele. E em Salmo 106, 23, ele é chamado de escolhido de Deus. Então Moisés era uma pessoa muito importante na Bíblia. E quais são os tipos que a gente pode encontrar em Moisés que aponta para Cristo? O primeiro deles é que quando ele nasceu, ele foi ameaçado de morte. Lá em Êxodo 2 você vai ver isso. Foi ameaçado de morte. Hebreus 11, 23 fala disso também. Mas Cristo, quando ele nasceu, em Mateus 2, você vai ver que mais ou menos no mesmo período, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Curiosamente, no ano que Moisés nasceu, há cerca de uns 2.000 anos, pelo menos, uns 4.000 anos antes, 2.000 anos antes, quando ele nasceu, a Bíblia diz que Faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Então foi um contexto muito parecido, porque o diabo é furioso contra o nascimento do Messias. Outra coisa, ele dominou sobre a água e o mar. Lembra disso? Que ele fazia a rocha produzir água, ele jogou o bordão dele no mar e o mar se abriu. Assim também Jesus, ele mandava que o mar se acalmasse e o mar se acalmava. Ele tinha esse poder. Jesus transformou a água em vinho. Então são exemplos que evidenciam a mesma manifestação de poder. Ele alimentou a multidão. Em Êxodo 16,
e João 6, você vai perceber que Moisés, lá no Egito, lá no deserto, caminhando com aqueles 3 milhões de pessoas, ele era um instrumento de Deus para alimentar toda aquela multidão todos os dias, durante 40 anos. Ele fez, entre aspas, até mais do que Jesus, no que diz respeito a alimento, porque Jesus multiplicou pão 2 vezes, né? É claro que ele podia multiplicar pão o resto da vida, ele tem multiplicado pães no mundo inteiro, em muitos lugares, muitas vezes, mas no contexto do ministério de um e de outro, Moisés ficou por 40 anos alimentando uma multidão com o poder de Deus lá naquele deserto. Então você vai ver que os dois tiveram evidências de uma mesma unção. Outra coisa, os irmãos estiveram contra ele. Lá em Números 12 você vai ver Arão e Miriam questionando a autoridade dele, questionando o chamado dele, e você vai ver em João 7:5 que os irmãos de Jesus também estavam achando que ele estava meio piradão, né? Que ele estava falando para todo mundo que ele era o pão da vida, que o povo tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele, que ele era o Filho de Deus, o Messias, e os irmãos dele não entendiam nada, porque eles cresceram juntos, né? Esse cara é doido, que história é essa, de falar que ele é Jesus, o Messias? Só que mais tarde você vai ver que os irmãos dele converteram também, né? Inclusive tem um irmão de Jesus, que é o apóstolo Tiago, que escreveu o livro de Tiago, e tem o Judas, o apóstolo Judas, que não é o que traiu Jesus, mas o que escreveu o livro de Judas, que eram homens de muita oração, homens altamente comprometidos com Cristo, e tudo eles experimentaram depois da morte de Jesus, né? Tudo fez sentido para ele. Você vai ver, por exemplo, que ele intercedeu pelo povo. Lá em Êxodo 32, Moisés intercedeu pelo povo e disse: olha, se o Senhor não puder ir conosco, não nos faça sair desse lugar. E chegou um momento que Deus queria destruir o povo, e ele falou: então risca o meu nome do livro que escreveste. Ele se dispôs a se tornar eternamente condenado pelo amor que ele tinha pelo povo. E aí Jesus também, em João 17:9, fazendo a mesma coisa, né? Intercedendo pelo povo, orando pelo povo, se colocando na brecha por todas as nações da terra naquele contexto. A Bíblia fala que ele escolheu 70 auxiliares, lá em Números 17, e a Bíblia diz que todos os 70 profetizavam. Lá no deserto, ele escolheu 70 homens, treinou 70 homens, e todos profetizavam no deserto. E aí, curiosamente, Jesus escolheu um grupo de 12, ele também tinha um grupo de 3 mais íntimos, que ele se relacionava com ele, mas ele também tinha um grupo de 70. Você pode ler aí com calma depois em Lucas 10, versículo 1, que você vai perceber que Jesus escolheu 70 e os enviou a curarem, a expulsarem demônios, a fazerem sinais e prodígios. Outra coisa, ele esteve a sós com Deus por 40 dias em jejum. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 18, não é isso? E Jesus também, em Mateus 4:2, ficou 40 dias em jejum. Então, existe uma relação muito grande entre os dois. Ele andava com 12 tribos. Jesus tinha 12 apóstolos. Ele apareceu depois da morte. E Jesus também apareceu. Né? Olha como é que é muito, muito interessante a relação entre um e outro. Depois você pode ler o texto e comparar. Bom, temos ainda vários outros exemplos, mas eu creio que é hora da gente dar uma paradinha. Eu vou terminar. Jonas é um personagem conhecido e autoexplicativo, então eu vou terminar com Boaz. Eu devia falar do rei Davi também. Dá mais 5 minutos. 5 minutos. E eu termino. Quando você lê Ruth, capítulo 2 e 4, na verdade, quando você lê o livro de Ruth, se você lê o livro de Ruth assim, com muita pressa, você não vai achar muita graça no livro. Mas é um livro fascinante, porque ele conta a história de um momento difícil que Israel passou. E em Israel existia uma cultura assim: se você era um proprietário de uma terra, essa terra sempre seria da sua família. Você nunca perderia essa terra.
Mas se você estivesse passando aperto financeiro, você poderia vender a terra para uma pessoa dali mesmo, da região, e depois, no ano jubileu, você tinha o direito de comprar a terra de novo, ou ela seria devolvida a você, né? Então, diante disso, a Bíblia conta que um homem chamado Elimeleque, diga comigo, Elimeleque. Vocês estão tudo cansados, né? Vamos lá, Elimeleque. Só para acordar. Elimeleque era casado com Noemi. E Noemi tinha, junto com Elimeleque, 2 filhos. E eles, me esqueci o nome deles, Malom e Quilom, alguma coisa assim. E eles venderam as terras, pensando que eles encontrariam terras boas em Moabe para começarem um novo estilo de vida. Então eles venderam a terra e foram para lá. Quando eles chegaram em Moabe, Moabe é uma região amaldiçoada, porque os moabitas eram descendentes de Ló, com as suas próprias filhas, num contexto assim muito complicado de incesto. E aí eles foram para essa região, e quando chegaram lá, a Bíblia diz que os 2 filhos morreram, porque por alguma razão, eu imagino que há uma realidade espiritual por trás disso, porque era uma região de maldição, e havia um espírito de morte naquela região. Então os 2 filhos morreram e também o marido morreu. Então ficou a sogra com 2 noras, as 3 mulheres sem maridos. Então Noemi, ela ficou sem saber o que fazer, e ela decidiu voltar para a terra dela, porque lá estava a família dela. E ela chama as suas noras e fala o seguinte: olha, vocês podem voltar para o seu povo, para os seus deuses, quem sabe vocês casam de novo, porque eu já estou velha, não tem como ter mais filhos, e eu estou voltando para a minha terra. Então uma das noras voltou, só que Ruth não quis voltar. Ela disse assim: não, onde quer que fores irei eu, o seu povo será o meu povo, o meu Deus será o teu Deus, o seu Deus será o meu Deus, e que Deus me castigue, alguma coisa assim, se outra coisa, senão a morte me separar de ti. Então ela seguiu junto com Noemi para a terra de Jerusalém. E quando ela estava voltando, Noemi pediu assim: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amargura. Ela disse: olha, eu vim ditosa, eu saí da minha terra, mas estou voltando amarga para a minha terra. É uma história assim muito, muito bonita. A história dela realmente é uma história que chama muita atenção. E quando ela voltou, a Bíblia diz que estava na época da colheita. E aí Ruth saiu nas lavouras para buscar algumas espigas, porque os judeus praticavam a lei da rebusca, que era o seguinte: se você está colhendo, caiu uma espiga, deixa ela no chão. E quando você estiver colhendo, não tire todas as espigas, todos os grãos das árvores, porque o viajante vai passar ali, ele pode colher. O necessitado, o mendigo, o miserável, ele pode passar ali e colher e não morrer de fome, porque você se preocupou com ele, e com isso Deus abençoaria você. Era uma lei de Deus para aquele povo. Então Ruth foi para colher as espigas. À medida que os homens iam colhendo, eles deixavam cair alguma, aí ela passava e pegava. Mas tinha um indivíduo lá chamado Boaz, que ele percebeu isso. Aí ele chamou os funcionários dele, eu acho que ele gostou de Ruth também, e ele falou: deixa cair mais espigas aí, pode deixar cair. E aí eles iam colhendo e deixando cair espiga, e ela ia enchendo o saco rapidinho. E quando ela chegou em casa, ela com tanta colheita, a sogra falou: olha, Deus te abençoou, viu? Isso é um milagre, você trazer tanto grão assim e tal. Onde você colheu? E ela falou: eu colhi na lavoura de um tal de Boaz. E aí Noemi falou: essa mulher é parente do meu marido, ela é da minha família, e ele pode ser um resgatador. Resgatador era o seguinte: quando essa pessoa morria e não tinha mais descendente para ela casar naquela família, o parente mais próximo podia casar com essa mulher, suscitar uma descendência, e esse filho receberia o nome do marido que morreu, e aquela terra que era do marido anteriormente seria devolvida para esse filho. Então ela armou o esquema, depois você pode ler o livro, armou o esquema para que ela casasse com Boaz. Só que Boaz descobriu que tinha um outro indivíduo que era parente mais próximo dela do que ele. Ele vai nesse cara e fala assim: olha, tem aí essa mulher, o marido dela morreu, a sogra dela não tem mais descendente, então você é o parente mais próximo e você tem que resgatá-la. E aí tinha que resgatar a terra primeiro e depois casar com ela.
Aí ele disse, olha, não, eu compro a terra. Aí Boaz então falou, então, beleza, você pode ficar com a terra, só que você tem que casar com Ruth, porque ela tem que suscitar descendência para ficar com essa terra. E aí ele falou, não, então eu não vou poder, porque eu já sou casado, eu não posso dividir minha herança e tal. Aí ele falou, então tudo bem, então você não quer? Não, quero não, então eu quero. Aí ele comprou a terra, casou com Ruth, suscitou descendência. Então esse indivíduo chamado Boaz, ele entra como aquele que veio para redimir Raquel, que é para resgatar, desculpa, eu chamei de Raquel, mas é Ruth, para resgatar Ruth dessa condição de humilhação, de vergonha e etc. E aí, veja bem, olha o que a gente aprende sobre Boaz. A Bíblia fala em Ruth 2:1 que ele era um homem valente e poderoso. E Jesus, em Mateus 28:18, diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Outra coisa, era natural de Belém, e Jesus também nasceu em Belém. A Bíblia fala isso. Mateus 2:1. Era da tribo de Judá, a tribo do rei. Mateus 1:3-5. Jesus é o perfeito leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Ele teve compaixão de uma moça pobre que precisava de auxílio. Ruth 2:8-15. Jesus teve compaixão dos que formam a sua igreja. Boaz se tornou o remidor e tomou a Ruth como esposa. Ruth 4:13. Jesus foi e é o remidor da igreja, fazendo-a sua esposa. Existia um outro que estava em primeiro lugar, que eu já disse para você. Porém, ele não pôde ser o remidor. E ele pode representar a lei que veio antes de Cristo. Contudo, ela não pôde redimir o homem. Olha como é que a conexão é muito interessante, é muito bonita. Então, queridos, aí você tem essa figura de Boaz como uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Depois, leia o livro de Ruth, cresça nesse conhecimento da palavra de Deus, porque você vai encontrar todas essas verdades à medida que você está estudando. E o último personagem é Davi. E eu termino com ele. Falando de Davi, você vai ver que Davi, ele foi o personagem esquecido no dia em que Samuel recebeu a ordem para ungir rei na casa do pai de Davi, de Jessé. A Bíblia diz que Jessé apresentou todos os filhos dele, e aí Samuel falou, não é nenhum desses aqui que Deus escolheu. Não tem mais nenhum? Aí ele disse assim, olha, não tem mais nenhum. Falei, tem certeza que não tem mais nenhum? Como é que um pai vai esquecer um filho? É porque Davi era tão insignificante para ele. Davi não guerreava, Davi não era uma pessoa adulta ainda, era um rapazinho novinho. Então ele nunca imaginava que Deus ia escolher o mais desqualificado da casa dele. Ele falou, não tem nenhum. Aí ele falou, não é possível, porque Deus mandou ungir um rei aqui, e nenhum desses aqui é o rei que Deus mandou ungir. Eu falei, não, peraí, estou lembrando aqui, tem um sim. Ele está lá na roça, cuidando das ovelhas, esqueceu o filho. E aí você vai perceber que há uma relação muito interessante com Jesus. Davi era considerado sem importância para ocasiões especiais. E a Bíblia fala que Jesus, lá em Isaías 53, foi o mais desprezado entre os homens e não fizeram caso nenhum dele. É mais ou menos a mesma coisa. Você vai ver que Davi foi ungido por ordem de Deus. Lá em Samuel 16 está escrito. Jesus foi o Cristo ungido de Deus. E lá em Lucas 4, a Bíblia diz, ele fala, porque o Senhor me ungiu. Ele deixa bem claro isso. Isaías também, 61, fala a respeito da unção que Jesus recebeu. Davi enfrentou o gigante Golias e desafiou o povo de Deus. Tomou Davi 5 pedras, usando uma só, e venceu o gigante. Lá em 1 Samuel 17. Jesus Cristo enfrentou o gigante da humanidade, que é Satanás, tendo à sua disposição os 5 livros do Pentateuco, mas usou só um, que foi o de Deuteronômio, e o diabo o deixou. A Bíblia fala lá em Mateus 4, Davi era pastor de ovelhas. Lá em 1 Samuel 16 está escrito isso. Mas Jesus, em João 10:14, é o pastor, é o bom pastor, e o sumo pastor
de acordo com a epístola de 1 Pedro 5, versículo 4. Para a gente finalizar, uma particularidade digna de atenção é como Davi se identificou como pastor. Ele sempre se associou ao ofício de pastor de ovelhas. Davi se via como pastor. Desde quando ele cuidava das ovelhas lá no campo, ele se enxergava como pastor, mas quando ele se tornou rei, também ele se enxergava como pastor. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia deixa bem claro, quando ele conversa com Saul, ele fala assim: porque o Senhor me livrou das garras do urso, da boca do leão. Quando ele protegia as ovelhas dele com essa paixão toda, ele tinha uma confiança em Deus tremenda. E lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, o Senhor fala a respeito de Davi o seguinte: e levantarei sobre eles um só pastor, o meu servo Davi é que as há de apacentar, e lhes servirá de pastor. Davi se tornou para Deus uma referência de pastor. É muito interessante isso. Quando você vai procurar um pastor na Bíblia, você vai ver que Davi é o exemplo assim central de pastor. Mas teve uma situação que aconteceu em Israel, que Davi resolveu contar quantos judeus existiam. E Deus disse para nunca contar o povo. Deus disse: nunca conte o povo, porque eu quero multiplicar esse povo para milhares de milhares, então não conte, não conte. E aí Davi resolveu um dia contar, ele falou: vamos fazer um censo, vamos ver quantos judeus tem, quantas crianças, quantos adultos, e resolveu fazer o censo. E aí chegou alguém para ele e falou: Senhor, que multiplique o Senhor os teus filhos, o povo de Deus, o povo de Israel, a milhares de milhares, mas não conte o povo, não conte. E ele: não, vou contar assim mesmo. E aí a Bíblia diz que veio uma maldição sobre o povo, e tinha um anjo do Senhor matando assim milhares de pessoas. E o próprio Davi viu, ele enxergou que tinha um mal estava acontecendo e milhares de pessoas estavam morrendo. Sabe o que Davi falou para Deus? Olha bem, a Bíblia fala que, deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui, Davi disse assim, ele se dirige a Deus, ele pede a Deus para poupar o povo, para Deus tratar com ele, lá em Samuel capítulo 24, versículo 17, e ele fala assim: o que estas ovelhas fizeram? Ele chama a nação de Israel de ovelhas. O que estas ovelhas fizeram? Ele tinha essa nação como ovelhas, e ele se via no lugar de pastor, e aí ele pediu: Senhor, me castigue, puna a mim, e não a eles. E ele então entrou num processo difícil de tratamento com Deus. Então, para terminar, no Salmo 23, você vai ver como o salmista Davi se coloca como pastor, aquele que cuida, aquele que ama, e esta é uma forte alusão a Cristo como pastor. Então você vai ver em Davi o símbolo de Cristo, você vai ver em todos esses personagens a figura de Cristo. Guarde esse estudo aí, para você analisar minuciosamente cada referência,